Olá, gente! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Rafaele Brito, professora de vocês de Educação Física. Sei que estamos todos com saudade da escola, de volta para a escola, mas por enquanto a gente vai se manter online, tá? Então, semana passada eu enviei um arquivo PDF para vocês, iniciando nosso novo conteúdo que é lutas, tá? Como vocês já estão comigo desde o ano passado, vocês sabem toda a sequência que a gente trabalha. Então, a gente encerrou ginástica e a gente iniciou desde semana passada a questão das lutas, né? No PDF que eu enviei para vocês, tem lá falando sobre a questão da introdução às lutas, né? Sobre o que é o significado da palavra luta, sobre a diferença entre luta e briga, sobre como a gente consegue perceber a luta dentro da sociedade, nessas questões também de briga, né? E aí a gente consegue perceber que luta tem a sua diferença de briga por questões de regras, questões de respeito ao adversário, que dentro de violência, de briga, não existe isso, né? Como todos vocês devem saber. Mas é sempre importante a gente ressaltar essas características que diferenciam, porque para se não se ter confusão sobre uma e outra, tá? Hoje é bem simples, hoje a gente vai compreender as classificações das lutas, tá? E aí, ao fim, vai ter uma atividade para vocês realizarem, tá? Então, a gente inicia aí dialogando sobre como a gente vai classificar as lutas. A gente vai classificar as lutas quanto à distância, tá? A gente vai ter 3 classificações: curta, média e longa. Como assim essa questão de curta, média e longa e a distância? É a questão do contato do corpo a corpo dos atletas dentro daquela luta, tá? Vão existir lutas em que a aproximação ela vai ser muito direta, curta de fato. Vai ter algumas outras lutas que a aproximação ela vai estar na média distância, e vamos ter lutas que vamos ter uma longa distância de um oponente para o outro, tá? Então vai depender bastante das lutas e seus objetivos. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e dizer mais ou menos o que é cada uma dessas, tá? De curta distância são as de domínio, que o objetivo dentre essas vai ser a questão de modalidade de agarrar e puxar, pela aproximação de fato, tá? E aí vai ter a questão de derrubar ou imobilizar o adversário para vencer o combate. Então a gente tem os exemplos de judô, jiu-jitsu e sumô, que são modalidades de corpo a corpo, de uma aproximação curta, de uma aproximação muito próxima de fato. Então a gente tem aí algumas fotos que vocês podem ver: judô, jiu-jitsu e sumô. E a gente percebe que tem a questão de puxar, de agarrar, de derrubar, que são os objetivos dessas lutas de curta distância, tá? A gente tem as lutas de média distância, que aí são as lutas são de percussão, cujo objetivo da modalidade é tocar o adversário para conseguir pontos e vencer o combate, tá? Ou seja, existe uma aproximação, eu me aproximo para poder pontuar, para poder tocar determinado espaço do corpo do meu oponente, mas depois eu recuo. Então existe essa aproximação e distância, aproximação e distância. Então com isso eu me aproximo para pontuar e me distancio para me proteger do meu oponente, óbvio. Então a gente tem os exemplos de boxe, de taekwondo, karatê e muay thai, ok? Aí a gente tem aí algumas fotos e exemplos que a gente consegue perceber que diferentemente lá da curta distância, em que eles estão o tempo todo extremamente próximos, agarrados, né? Tem a questão aí da distância, tá? De uma média distância. Eles se aproximam a algum membro do corpo, óbvio, como a gente tá vendo aí, principalmente questão de chutes e socos, para poder fazer a pontuação. Mas é um momento em que ele chuta, dá um soco e se distancia para poder ter a sua defesa, ter a sua proteção. E temos as lutas de longa distância, tá? Nesta modalidade, os competidores manuseiam algum objeto durante o combate, como espadas, tá? E a gente tem exemplos de esgrima, kendo e kung fu. Ou seja, são modalidades de extrema distância, em que para eu pontuar, eu preciso de algum objeto em que faça
eu me aproximar do meu oponente sem estar o meu corpo fisicamente próximo ao dele. Então, a gente tem aí a questão do Kendo, do Kung Fu e da esgrima, tá? Dentre essas três, óbvio que a mais presente, mais comum, que talvez vocês vejam mais, seja a esgrima, e o Kung Fu também bastante em filmes, tá? E vocês observam que todas elas, eles utilizam um objeto para poder fazer a pontuação, poder fazer a aproximação ao oponente, tá? Então, são lutas de longa distância. Então, a gente vai ter aí as classificações divididas em três, em curta, média e longa distância, e cada um com as suas características dentro das suas modalidades, considerando que cada modalidade ela vai ter um objetivo específico, tá? E aí, o que eu quero de vocês agora? Tem aí a T1, né? Na próxima aula teórica, na próxima aula da gente, daqui a dia 13, na quarta-feira, tá? Vocês me entregam isso aí antes mesmo da nossa aula, porque aí eu já tenho o controle. E o que é que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar o que é o Kendo e quais suas regras, e o que é o Kung Fu e quais suas regras, tá? Que são essas modalidades aqui, ok? Essas duas modalidades. Por que eu tô pedindo para vocês pesquisarem sobre essas duas modalidades especificamente? Porque a esgrima, a gente vai estudar ela a partir da próxima semana, tá? A gente vai se aprofundar mais nela especificamente. Então, a gente vai observar essas lutas de longa distância, esgrima, de maneira teórica, eu vou estar aqui com vocês dialogando, e o Kendo e o Kung Fu, vocês vão pesquisar como maneira de atividade e me entregar na quarta-feira, antes da próxima atividade ser enviada, antes do próximo vídeo, tá? Então, vocês me entregam na quarta-feira. Essa atividade, ela pode ser feita em trios, duplas ou individual, ok? E aí, vocês me entregam da mesma maneira como está sendo formulada as outras atividades. Vocês podem me entregar via e-mail, tá? Vocês já devem ter meu e-mail, mas aí é rafaele.brito@hotmail.com, ou via Instagram, Rafaele Brito, ou via Google Classroom, tá? Abri a sala porque uma sala no Google Classroom, porque fica mais fácil de enviar vídeo, porque pelo WhatsApp às vezes não vai, porque o vídeo fica muito longo, tá? Então a atividade é simples, façam no caderno, tirem uma foto e me enviem, ok? Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a série, ok? Beijos, até a próxima aula.